Vou falar sobre o Espírito Santo. Nós hoje tivemos a cantar sobre ele, não é? E honramos a sua presença. E nós dizemos, queremos ser inundados, não é? Tua presença, Deus. Não há outro lugar. Eu provei e vi aqui. Dizemos que é Espírito Santo que é bem-vindo, não é? Que vem inundar este lugar, que é o desejo do nosso coração, não é? Mas qual é que é a importância do Espírito Santo? Eu comecei a pensar nisto, não é? Porque no último Sem Cessar que nós tivemos no início do ano, a reunião de oração que nós tivemos, o tema era Enchei-vos do Espírito, não é? Então, porque é que há tantas referências bíblicas no Novo Testamento ao enchimento do Espírito Santo, ao facto de nós sermos o templo do Espírito Santo, ou também aquele apelo para não extinguirmos o Espírito Santo, não é? Porque é que há tantas passagens que falam sobre o Espírito Santo na Nova Aliança, não é? Porque a Bíblia diz que o Espírito é uma promessa, não é? E as palavras de Jesus também dizem, não é? E Jesus promete aos seus discípulos que iria descer sobre eles o Espírito Santo, e nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1. Numa dessas vezes, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, esperem que se cumpra a promessa que meu Pai fez e de que vos falei. De facto, João batizou com água, mas dentro de alguns dias serão batizados com o Espírito Santo, não é? Então, a importância do Espírito, logo numa primeira instância, é que Jesus ordenou aos seus discípulos que ficassem num determinado local para que o Espírito Santo descesse sobre eles, não é? E os irmãos perguntam: mas nós já fomos cheios do Espírito Santo, temos que continuar a clamar por isso? Pelos vistos, sim, porque a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, e diz para não extinguir o Espírito, ok? Então há intensidades e níveis diferentes da presença de Deus e do Espírito Santo na nossa vida, e isso depende de nós, amém? A segunda passagem, em Efésios, diz: foi em união com Cristo que também receberam a palavra da verdade, a boa nova da salvação. Foi também em união com Cristo que creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo na nossa vida é um cumprimento de uma promessa divina, de uma promessa de Jesus, de uma promessa de Deus que Deus fez, e Jesus disse que o Espírito estaria sobre nós, e não é só o cumprimento de uma promessa, como é um cumprimento de uma profecia de Joel, como o irmão leu, não é? Que o Espírito será derramado sobre toda a carne, como é o cumprimento ou a garantia, a tomada de posse de uma herança, amém? O Espírito Santo é uma profecia, é uma promessa e é uma herança de Deus para nós. Se nós somos filhos de Deus, temos de tomar posse dessa herança, amém? Jesus diz no capítulo 14 de João: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Então o Espírito Santo, Jesus em nós através do Espírito Santo, ok? Só vou voltar aqui um bocadinho atrás. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então o Espírito Santo é o cumprimento, ou é uma resposta de Deus a uma oração de Jesus, ok? Jesus está a pedir ao Pai, está a suplicar ao Pai pelo Espírito Santo. Então quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós não extinguimos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo é uma presença evidente na nossa vida, isto é um cumprimento de uma oração de Jesus.
É Deus a responder àquilo que Jesus pediu, não é? Jesus rogou ao Pai e o Pai fez descer o Espírito Santo sobre os seus discípulos e sobre nós. E nós vemos que nos capítulos 14, 15, 16, 17 de João, Jesus faz várias orações e Jesus no fim pede inclusivamente que a oração dele e aquilo que ele está a pedir ao Pai se estenda para além dos discípulos àqueles que hão de crer por meio dos discípulos, não é? E se nós chegámos hoje até aqui foi porque houve apóstolos, houve evangelização e até aos dias de hoje a palavra tem sido proclamada, não é? Então quando Jesus faz estas orações nestes 4 capítulos de João, Jesus está-nos a incluir a nós também, amém? Então, o cumprimento da oração de Jesus, ou a resposta da oração de Jesus, é o Espírito Santo aqui na nossa vida, não é? Pois Jesus diz que não nos deixará órfãos, não é? Então nós somos todos pertencentes à família de Deus e é por meio do Espírito Santo que nós temos a presença de Deus na nossa vida, amém? Devemos clamar pelo total cumprimento das promessas em nós, devemos ter a consciência que podemos ter Deus em nós e nós somos herdeiros da divindade, amém? Há uma porção, nós não somos completamente Deus, nem tão pouco, mas há uma porção de Deus em nós, não é? Porque nós fomos feitos à sua imagem conforme a sua semelhança, amém? Então o irmão pode dizer para o irmão que está ao seu lado, o Espírito Santo é uma promessa, o Espírito Santo é uma herança, o Espírito Santo é o cumprimento de uma profecia e de uma oração de Jesus, amém? E o que é que o Espírito Santo faz em nós? O que é que o Espírito Santo faz em nós? Qual é o efeito dessa promessa em nós? O que é que temos que refletir sobre isto, amém? Primeiro ponto, são 10 pontos, acho eu, são 10 pontos que eu salientei. Há outros, o Espírito Santo é muito vasto, e se formos então ao Antigo Testamento, há outros indícios de que o Espírito Santo faz diversas coisas em nós, não é? O Espírito apoderava-se de várias pessoas para várias coisas. Vou fazer aqui um à parte. Quando estávamos a preparar aqui a adoração musical, né? Porque a adoração não é isto, mas quando estávamos a preparar esta vertente meio que artística, meio que não sei, inspirada, o texto que eu partilhei com o pessoal foi um texto em que há um homem que é cheio do Espírito Santo para fazer a arte para o templo, para fazer peças de arte para o templo, não é? Este ponto não está aqui nesta pregação, mas o Espírito Santo pode nos encher para fazermos arte, para fazer ornamentações, para pôr uma alcatifa de outra cor na parede, para mudar aqui a decoração da sala, para ser uma decoração de acordo com os padrões de Deus. Então, o Espírito Santo é muito mais vasto do que estes 10 pontos, mas estes 10 pontos são pontos que são bastante claros no Novo Testamento, ok? Então, o primeiro ponto que o Espírito Santo, o primeiro efeito que o Espírito Santo tem em nós é até mesmo antes de nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque podemos não receber o Espírito Santo, mas o Espírito Santo pode contender connosco, não é? E diz assim: mas fiquem a saber que para vosso bem é melhor que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá até vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele chegar, há de convencer as pessoas do mundo sobre 3 coisas: cometeram pecado, que há uma justiça e que há um julgamento. Ok? Então, mesmo antes, aqui diz, há de convencer as pessoas do mundo. Então, mesmo antes do Espírito Santo estar em nós, o Espírito Santo já contende connosco. Já nos dá uma consciência do pecado, uma consciência da salvação, não é? E uma consciência de um julgamento final, não é? Que nós queremos que sejamos julgados para bem, não é? Sejamos lavados pelo sangue de Cristo e absolvidos de todo o pecado, não é? Então, para isso temos que reconhecer que somos pecadores, não é? E praticamente ninguém aqui... não há aqui ninguém que não tenha percebido isso, não tenha reconhecido isso, não tenha declarado isso, não é?
não há ninguém praticamente, se calhar, que não tenha dito: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso de Ti e preciso que Tu me salves. E isso aconteceu por obra do Espírito Santo. Amém? E logo a seguir, quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós entramos num processo de transformação, que é o segundo efeito da obra do Espírito Santo em nós. E quando nós entramos num processo de transformação, é para o resto da vida. Vamos ter altos e baixos, não é? Vamos ter alturas em que estamos mais dependentes de Deus, e por estarmos mais dependentes de Deus, o Espírito Santo contende mais connosco, o Espírito Santo inspira-nos mais à mudança e à transformação, ok? Aqui queria ler a passagem que diz o seguinte: os que vivem em Romanos 8, os que vivem conforme as inclinações da natureza humana deixam-se arrastar por elas, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito preocupam-se com aquilo que o Espírito quer. De facto, as inclinações da natureza humana levam à morte, mas aquilo que é do Espírito leva à vida e à paz. Os nossos instintos são inimigos de Deus, pois não obedecem à sua lei, nem o podem fazer. Os que estão sujeitos a esses instintos são incapazes de agradar a Deus. Ora, vocês já não estão sujeitos a esses instintos, mas ao Espírito. Se de facto possuem o Espírito de Deus, se alguém não tem o Espírito de Deus, não é... Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Ok? Então, é através do Espírito Santo que nós abandonamos as nossas inclinações humanas. É através do Espírito Santo que nós começamos a ser transformados e começamos a perceber aquilo que Deus quer. Amém? Amém. Não chega a sermos convencidos pelo Espírito Santo, que foi o que aconteceu lá atrás, que nos levou a perceber que éramos pecadores, não é? Mas é necessário transformação ao ponto de fazermos não a nossa vontade, não aquilo que a nossa intuição, que a nossa opinião, que a nossa natureza humana impele a fazer, mas para fazermos aquilo que o Espírito quer, que é o que esta passagem diz. Amém? E o que é que são inclinações humanas? Nós olhamos para a Bíblia e vemos que as inclinações humanas é a ganância, a idolatria, as contendas, a imoralidade. Isto é, alguns dos pontos que, as iras, alguns dos pontos que está lá em Gálatas, antes de falar das obras do Espírito, fala das obras da carne, não é? E nós acreditamos que a inclinação humana é isso, e é verdade, não é? Mas a Bíblia também nos diz para não vivermos de acordo com o padrão deste mundo, ok? Eu acredito que as inclinações humanas têm também a ver com isso, não é? Quando nós somos dependentes de nós mesmos, isso é falta de fé, é falta de dependência de Deus, não é? É uma inclinação humana. Garantir que tenho dinheiro suficiente para tudo, garantir que tenho tudo o que é necessário para que tudo me corra bem, não é? Mas não, isso nem sempre é prudência, mas nem sempre é o que o Espírito Santo está a falar, não é? E às vezes temos que deixar que esse medo nos afete, porque o medo é uma inclinação humana, a falta de identidade é uma inclinação humana, a falta de fé é uma inclinação humana, a ansiedade é uma inclinação humana. Então, quando nós não vivemos em fé, não vivemos numa certa loucura de fé, nós estamos a viver também sobre as nossas inclinações humanas. Nós estamos a viver quando idolatramos os nossos filhos, nós estamos a viver quando não abençoamos as pessoas porque somos gananciosos, nós estamos a viver sobre as inclinações humanas quando dizemos mal dos nossos irmãos, quando nos irritamos facilmente, mas também estamos a viver sobre as nossas inclinações humanas quando não dependemos exclusivamente de Deus. Amém? Quando a nossa mente não é transformada, quando não conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E essa é a terceira obra que o Espírito Santo faz em nós, que é a revelação da vontade de Deus. Se os irmãos quiserem, antes de entrarmos no terceiro ponto,
Se os irmãos quiserem ouvir a pregação, orar em línguas baixinho, sem incomodar o irmão que está ao vosso lado, podem fazê-lo, está bem? Nós estamos a falar do Espírito Santo e diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. E nós queremos que o Espírito Santo nos edifique, amém? E a palavra, o meu irmão está a tocar porque em 2 de Reis diz que o profeta chamou um tangedor e que o poder desceu para que a palavra de Deus fosse anunciada. Amém? Então o Espírito Santo de Deus está aqui e os irmãos podem receber a palavra de Deus por meio do Espírito Santo, orando em línguas baixinho. Este ambiente está preparado para que o Espírito Santo nos comece a transformar. O ambiente está preparado para que esta palavra se torne rema na nossa vida, para que nós percebamos que somos pecadores, que precisamos de transformação, precisamos de entrar no terceiro ponto, que é da revelação da vontade de Deus. E há uma série de vontades de Deus que estão expressas na Bíblia e que são lei para nós, mas há uma série de coisas que nós temos que decidir, temos que fazer, decisões que temos de tomar que não estão na Bíblia. E que a Bíblia mostra-nos que muita gente foi inspirada por Deus para ir para certos sítios. Desde Filipe, desde Barnabé, desde Paulo, desde de tirar sortes para que Matias fosse nomeado apóstolo, não é? Nós vemos no Novo Testamento, especialmente em Atos, quando o Espírito Santo começa a contender com as pessoas, quando o Espírito Santo começa a falar, nós temos revelação da vontade de Deus e temos revelação daquilo que Deus quer especificamente para cada um de nós. E há coisas que nós temos de ter revelação, decisões que nós temos de tomar que não estão na Bíblia, que a Bíblia não vai decidir por nós. Por isso nós precisamos de conhecer a vontade de Deus. Amém? Em 1 Coríntios diz: mas Deus deu-nos a conhecer isto por meio do Espírito. Com o efeito, o Espírito penetra em tudo, até nas profundezas dos planos de Deus. Quem é que conhece bem o homem a não ser o seu próprio Espírito? Do mesmo modo, só o Espírito de Deus conhece o coração de Deus. Amém? Só o Espírito de Deus conhece o coração de Deus. Vou repetir aqui. Até nas profundezas dos planos de Deus. Até nos planos mais profundos, nos mistérios que Deus ainda não revelou, com uma amizade profunda com o Espírito Santo, nós podemos conhecer. Nós podemos conhecer o plano de Deus para a vida dos nossos filhos, se formos inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia não diz o que é que o meu filho vai estudar, a Bíblia não diz que instrumentos é que ele vai tocar, a Bíblia não diz que desportos é que ele vai fazer, a Bíblia não diz que curso é que ele vai tirar, mas Deus pode revelar, porque Deus tem planos específicos para cada um de nós. Chamam uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, não é? E essa revelação não está na Bíblia. A Bíblia não diz taxativamente: o Ricardo vai ser o ministro da guitarra, mas o conhecimento dos planos de Deus e conhecer, e a comunhão com o Espírito Santo permite-nos conhecer os planos mais profundos de Deus para a nossa vida. Amém? Quantos irmãos é que querem conhecer o plano de Deus para as suas vidas? Amém? Talvez haja mais do que aquilo que nós temos estado a viver. Amém? Senhor, revela os teus mistérios esta manhã, Senhor. Revela os teus planos para as nossas vidas, Pai. Revela os planos para a nossa igreja. Em nome de Jesus, Espírito Santo, contente com cada um, Espírito Santo. Unge no Espírito Santo. Traz óleo fresco, vinho novo. Em nome de Jesus, aviva-nos com o teu fogo, Espírito Santo. Nós queremos conhecer as profundezas do coração de Deus. Revela o teu soberano plano às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, por meio do teu Espírito Santo. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Nós já cantámos isto a manhã toda, Espírito Santo. Mas nós damos liberdade total onde o Espírito está e há liberdade. Em nome de Jesus, contente com cada um de nós, Espírito Santo. Nós queremos conhecer-te, queremos ser transformados, lavados pela tua palavra, mas queremos conhecer as profundezas do teu coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo.
o quarto ponto da mensagem é a oração. Porque nós passamos a vida a orar coisas que não são da vontade de Deus, não é? Então se nós conhecemos a vontade de Deus pelo Espírito Santo, nós começamos a orar de acordo com a vontade de Deus. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda a nós que somos fracos. Com efeito, nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito pede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis, indescritíveis noutras versões. E Deus, que vê mesmo dentro dos próprios corações, conhece o que o Espírito deseja, porque este pede conforme os desejos de Deus, em favor dos que lhe pertencem. E Deus, que vê mesmo dentro dos próprios corações, conhece o que o Espírito deseja, porque este pede conforme os desejos de Deus, em favor daqueles que lhe pertencem. Amém? É o Espírito que pede. Quando nós oramos em línguas, quando nós clamamos com gemidos inexprimíveis, o Espírito está a pedir a Deus tudo de acordo com a sua vontade, porque este pede conforme os desejos de Deus. Amém? Em favor de quem? Em favor de nós. Então, quando nós oramos pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que intercede por nós. É o Espírito Santo que está a dizer o que Jesus disse no Pai Nosso: que se faça a vontade de Deus na vida daqueles que pertencem a Deus, não é? Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida como é feita no céu. É através do Espírito Santo que nós oramos de acordo com a vontade de Deus. Deixamos de orar porque queremos uma casa, deixamos de orar porque queremos um carro novo, deixamos de orar por coisas fúteis e passamos a orar por coisas que nos levam a cumprir o propósito de Deus. É o Espírito Santo que começa a orar. Por exemplo, eu não tenho o dom de interpretação, mas eu, no meu entendimento, posso orar: Deus, por favor, dá-me mais dinheiro para eu sustentar o meu filho, para ter uma vida boa. Mas quando eu oro em línguas, o Espírito Santo está a dizer: Senhor, que o David tenha um ministério tal, porque é da tua vontade. Que o David perceba que a tua vontade é esta, porque o David pertence a ti. Então o Espírito Santo intercede desta forma. O Espírito Santo sabe qual é que é a vontade de Deus, que eu ainda não sei. Amém? Os irmãos estão a tirar apontamentos? Então, o primeiro ponto é o arrependimento, né? A noção do pecado. O segundo ponto é a transformação. O terceiro ponto é a revelação da vontade de Deus. E o quarto ponto é que o Espírito Santo, a quarta obra, o quarto efeito que o Espírito Santo tem em nós, é que nós passamos a orar como deve ser, de acordo com a vontade, do próprio Deus. Ok? Quinto ponto é a adoração. Amém? E não há como adorar sem conhecer melhor Deus, não é? Jesus falou sobre adoração com a mulher samaritana e diz: os samaritanos adoram a Deus sem o conhecerem bem. Nós, os judeus, sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, está a chegar agora, e é agora mesmo, em que aquele que adora o Pai o há de adorar no Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém? E como é que nós conhecemos melhor Deus ao ponto de o adorarmos melhor? Através do Espírito Santo. Já vimos que é o Espírito Santo que revela as profundezas do coração de Deus, não é? Mas em Efésios diz: peço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e digno de todo o louvor, que vos deu o Espírito de sabedoria e revelação, para melhor o conhecerem. Então o próprio Deus dá-nos o Espírito de sabedoria e revelação para que nós tenhamos mais revelação de quem Deus é, para que tenhamos um maior conhecimento de Deus. Amém? Então a nossa adoração só pode ser aprimorada, só pode ser melhorada se tivermos o Espírito Santo em nós. Esta é a quinta obra que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, é a mudança da nossa adoração. É que a adoração deixa de ser música e passa a ser o cumprimento da vontade de Deus. Passa a ser o conhecimento de quem Deus é.
passa a ser o conhecimento da sua vontade, passa a ser o conhecimento do seu amor, passa a ser o conhecimento da sua essência, da sua majestade, da sua glória, e isso muda a nossa vida e nós estamos num processo de contínua transformação, não é? E a adoração é isso. A adoração é eu ser um bom pai, é ser um bom esposo, é perceber aquilo que Deus quer, perceber quem é Deus e tentar refletir Deus, tentar refletir a sua glória na vida daqueles que me rodeiam, ser um bom servo na igreja. Isso é adoração, mais do que tocar instrumentos. Adoração é isto, é conhecer Deus, conhecer o coração de Deus e fazer a sua vontade. Amém? Um nível superior de conhecimento de Deus traduz-se numa melhor adoração. Amém? Continuando aqui neste texto de Efésios, acabamos em para melhor o conhecerem, não é? Depois diz que Ele ilumina o vosso entendimento para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz, a riqueza maravilhosa da herança que destinou aos seus escolhidos e o poder extraordinário que Ele dá a nós, os crentes. Então o sexto ponto, a sexta obra, o sexto efeito que o Espírito Santo tem em nós é o poder, não é? Já vimos lá atrás, Jesus disse fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder, ok? Então não podemos negligenciar isso. Não podemos negligenciar o facto do Espírito Santo e de Deus quererem derramar o seu poder nas nossas vidas, não é? E nós às vezes ficamos por uma boa transformação no Espírito, por uma boa oração no Espírito, por uma boa adoração no Espírito, não é? Um bom caráter, isso tudo é bíblico, mas o poder exige um pouco mais de nós, exige fé, exige um compromisso maior, exige jejum, não é? E Paulo diz, eu não vim a vós com palavras de sabedoria, mas com demonstração de poder. Amém? Então o Espírito Santo é o sinal evidente, o poder do Espírito Santo é um sinal evidente para os outros, para a igreja, que o Espírito Santo está em nós, que nós carregamos a presença de Deus, não é? E nós às vezes vemos aqueles homens de Deus, aqueles que enchem as conferências e vemos que eles carregam muita unção e vemos que o poder flui deles, não é? Mas nós não sabemos o preço que eles tiveram que pagar, não é? Nós não sabemos, não sei como é que os irmãos veem isso, não é? Se admiram esses homens e querem que eles toquem em vocês para vos curar, se admiram esses homens e querem ter uma bênção da parte deles, ou se olham para esses homens e dizem, aquilo é Deus, foi Deus que lhes deu, eu também quero que Deus me dê algo assim a mim, não é? Eu também quero carregar esse poder, eu também quero manifestar esses dons, eu também quero o dom de profecia, também quero o dom de cura para revelar Jesus aos outros, amém? E isto é o sétimo ponto. O sexto ponto é poder, logo o sétimo ponto a seguir são os dons. É o Espírito Santo que nos dá os dons. Passagem conhecida de Coríntios. Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Há funções diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Há trabalhos diferentes, mas é o mesmo Deus que dá a todos. O Espírito manifesta-se em cada um para o bem comum. Amém? Então o Espírito é o mesmo Espírito que chama uns para curar, é o mesmo Espírito que chama uns para dar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, para operar milagres, para multiplicar o pão, para multiplicar os peixes, para transformar a água em vinho. É o Espírito Santo que dá esses dons, não é? E nós, quantos querem ser ativados nos dons? Obrigado, João. Quantos querem ser ativados nos dons? Amém. Amém, Espírito Santo. Revela o teu poder, Espírito Santo, esta manhã. Revela os teus dons. Nós queremos buscar com zelo os melhores dons. Aviva o dom cá em nós, Espírito Santo. Não deixe extinguir o dom cá em nós, Espírito Santo. Amém. Amém, Espírito Santo.
Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Começa a revelar a cada um os dons. Cria uma saudade, Espírito Santo, daqueles momentos em que nós sonhávamos, Espírito Santo. Sonhávamos em curar os enfermos, Espírito Santo. Aqueles momentos em que nós sonhávamos, Pai, que íamos evangelizar de forma sobrenatural, Pai. Nós temos saudades, Pai. Nós queremos ser avivados, Pai. Queremos ser lembrados, Pai, dos sonhos que colocaste nos nossos corações, Deus. Queremos ser lembrados, Pai, dos dons que Tu já nos deste, Pai. Nós queremos tomar posse, Pai. Em nome de Jesus, transforma-nos, Deus. Leva-nos a pagar o preço, Pai. Nós acreditamos, Pai, que o Teu Espírito é só um, Pai. E o Teu Espírito está nesta igreja, Pai, e manifesta-se em cada um para o bem comum, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podem orar em línguas, irmãos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Inunda com os Teus dons, Espírito Santo. Revela os Teus dons a cada um, Espírito Santo. Nós recebemos os Teus dons, Espírito Santo. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós não queremos nada além de Ti, Espírito Santo. Queremos adorar-Te, Espírito Santo. Revela mais de Deus, revela mais da Sua glória, Espírito Santo. Revela mais do Seu poder, Espírito Santo. Revela mais dos Seus dons, Pai. Ninguém é novo demais para carregar um dom. Ninguém é velho demais para carregar um dom. O nosso tempo ainda não acabou. O tempo de ninguém aqui acabou, Pai. Até ao fim haverá mais de Ti, Pai. Até ao fim, Pai, nós queremos ser odres novos, odres renovados, Pai. Odres que não se estragam com vinho novo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Flui com vinho, Pai. Em nome de Jesus, há mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Os irmãos que creem, digam amém. Amém. Estamos cá todos ainda. Está difícil hoje. Vamos lá. Os dons, o poder remete logo para o oitavo ponto, não é? Que o Espírito Santo impela um evangelismo sobrenatural, não é? É o Espírito, nós vemos isto em Atos, não é? E o que é que falta para nós sermos uma igreja como a primeira igreja? O que é que falta? No ponto 8 das obras do Espírito Santo diz assim: mal acabaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios e começaram a pregar a mensagem de Deus com ousadia. Amém? Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e até aos lugares mais distantes do mundo. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo. Nós olhamos para esta igreja e dizemos: queremos que a igreja cresça. Temos que pagar um preço. Temos que ter ousadia para pregar a palavra de Deus, ousadia para manifestar os dons de Deus, ousadia para manifestar o seu poder. Amém? Precisamos de entrar no nono ponto. O nono ponto fala de identidade, não é? Porque é que nós temos tanto medo? Porque é que temos tantos receios? Porque é que não sabemos quem somos? Porque é que temos tantas crises, tantas oscilações emocionais, não é? Porque é que temos tanto receio de falar com ousadia a palavra de Deus? Temos tanto receio de impor as mãos sobre os enfermos, não é? Pensamos mais naquilo que pode não acontecer do que naquilo que pode acontecer se Deus nos usar. Amém? Nós temos que forjar a nossa identidade no Espírito Santo. Amém? Temos de ter convicção que não só somos filhos amados, mas também somos herdeiros de uma promessa, desta herança. Amém? Então, o nono ponto é a identidade, não é? Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E o Espírito que receberam não vos torna escravos nem medrosos. Amém? Torna-vos filhos de Deus. É Ele que nos faz clamar Abba, que quer dizer meu Pai. Uma expressão mais ternurenta para com Deus. Amém? Meu Paizinho, Abba. Nós somos amados, Deus dá-nos carinho. Ser pai é uma experiência maravilhosa, não é? É muito gentil, não é? Quando estamos com o nosso filho ao colo, e nós temos essa noção quando clamamos Abba, quando dizemos meu Paizinho, meu Pai querido, nós sentimos esse amor. Mas o que vem a seguir é um pouco diferente, e o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos seus filhos, também somos seus herdeiros. Somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo.
se sofremos com Ele, também tomaremos parte da sua glória, ok? E aqui a noção de herdeiro já é diferente. A noção de herdeiro já não é tão carinhosa, não é? Quando os meus pais partirem para o Senhor, eu não estou a pensar não dividir os bens deles com o meu irmão. Eu não estou a pensar dizer, podes ficar com tudo. Não, quantas pessoas é que vão fazer isso aqui? Quantas pessoas é que têm direito a uma herança vão dizer, não quero nada? Alguém que vai fazer isso? Alguém que vai deixar para os seus irmãos? Nem com a família. Nem com a família nós fazemos isso. Se não tivermos um direcionamento muito especial do Espírito Santo, quantas pessoas aqui é que já perderam pais e disseram, eu não quero a minha herança? Alguém? Já disseste? Pronto. Olha, uma pessoa. Mais alguém? Não. Então se o Espírito Santo é uma herança, porque é que nós não reclamamos essa herança? Se o Espírito Santo é uma herança, porque é que nós não dizemos, eu quero a minha parte, eu quero o meu poder, eu quero o meu dom, eu quero o meu fogo, eu quero a minha parte do reflexo da glória do Senhor, não é? Porque é que nós estamos a ajustar a nossa herança para o canto? Porque é que estamos a deixar a nossa herança lá na conta bancária para alguém usufruir, não é? Para um homem com mais unção que venha dos Estados Unidos, do Brasil, eventualmente, ou da Guatemala, não é? Ou lá da Tailândia, um filho qualquer do Derek Prince, qualquer coisa assim do género, não é? Porque é que estamos a deixar as nossas heranças só para essas pessoas? Só para aqueles que achamos que são ungidos, não é? A diferença entre eles e nós é que eles perceberam que eram filhos e perceberam que eram herdeiros. Nós passamos a vida só, paizinho, sou tão amado, vou deixar a herança para o outro, porque eu sou tão amado. Amor é uma herança, amor é uma boa herança, mas poder e fogo também é uma boa herança. Amém? Amém, igreja? Vamos lá. Mais identidade. Amém. Vamos assumir o nosso poder, o nosso lugar como herdeiros para revelar a glória de Cristo. Isto é o poder do Espírito Santo em nós. Ponto 10. Quando vier o Espírito de verdade, vai guiar-vos em toda a verdade. É que Ele não falará por si próprio, mas comunicará o que lhe disserem e anunciar-vos-á as coisas que ainda estão para acontecer. Então, o Espírito Santo é profético. Há coisas que ainda não aconteceram, que ainda vão ser reveladas pelo Espírito Santo. Ele me manifestará a minha glória, porque tomará daquilo que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem, pertence-me também a mim. Por isso é que eu digo, o Espírito receberá daquilo que é meu e vos anunciará. Amém? Então aqui Jesus diz claramente, Ele vos manifestará a minha glória. Amém? Amém. Diga bem alto, o Espírito Santo vai manifestar a glória de Jesus. Amém. Assim todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com uma glória cada vez maior. Amém? Amém. Da qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. O Senhor é o Espírito Santo. Não há diferença entre as três pessoas da Trindade. Amém? Se nós temos o Espírito Santo, temos o próprio Deus dentro de nós. Amém? João 17. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e a minha glória vai aparecer neles. Amém? Isto é Jesus a orar ao Pai, não é? E está a dizer, Pai, dá-me a glória que me deste no início, e depois mais à frente Jesus diz, tudo o que é meu é teu também, e tudo o que é teu é meu. Jesus diz, e a minha glória vai aparecer neles. Amém? Quantos querem refletir a glória de Deus? Amém. Para concluir, este foi o último ponto, o ponto 10. Para concluir, e também foi por isto que eu disse aos irmãos que podiam orar em línguas, diz assim, por si mesmo o homem não é capaz de acolher aquilo que vem do Espírito de Deus. Para ele são coisas sem sentido, não as pode compreender, porque só com a luz do Espírito elas se compreendem.